Empreender é com Tânia Aparecida. Apoio Cultural. Guia Profissionais Lista Telefônica. Anuncie já a sua marca. O retorno é todo seu. Ligue 3324-3922. E Estúdio de Dança Raquel Cristina. Faça sua matrícula já. Ligue 3317-6077. Olá, nós aqui novamente e hoje para falar de um assunto importantíssimo para nós, para você que está aí do outro lado da telinha, no relacionamento interpessoal. Principalmente para você que é empreendedor, tem o seu próprio negócio e relaciona com seu fornecedor, com seu consumidor, né? Com o seu concorrente e com as pessoas de uma forma geral. A importância da comunicação no relacionamento interpessoal é muito grande, porque quando você busca a origem da palavra, comunicação é derivado do comunicar. Comunicar vem do latim comunicare, que quer dizer tornar comum as coisas. Então, quando você comunica, tem uma postura, tem uma atitude que é muito importante para a gente conseguir interagir com a outra pessoa. Você que está vendendo, é importante essa atitude para você conseguir vender o seu peixe. Dentro da comunicação, ela é importantíssima, porque é a raiz, né, do entendimento nosso em relação aos assuntos tratados no dia a dia entre você e as outras pessoas da sua vida. Eu estou falando do saber ouvir. Né? Dentro da comunicação, nós temos que informar. Né? E aí, quando a gente vem com a questão do informar, nós vemos que informar é um ato unilateral que envolve a pessoa que tem uma informação a dar. Então, você tem uma informação para dar, você vai busca essa informação, você vai passar essa informação, no caso de você estar vendendo, para o seu cliente. E seu cliente está comprando de você, ele tem a informação para passar para você. Né? Então, é um ato unilateral, onde, quando você está interagindo com outra pessoa, você está informando, você está passando dados, você está dando entendimento na comunicação. E a comunicar, né, implica em fazer-se entender, provocar reações no interlocutor. E, para você se fazer entender, você tem que realmente ter uma postura de um bom comunicador. Para isso, é necessário você entender que a importância e o significado da comunicação não está em você que fala, mas está na pessoa que ouve. Gente, e isso é muito complexo. Por quê? Porque, olha só, eu estou passando a informação sobre a importância do saber ouvir dentro do relacionamento interpessoal. Seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. Seja na sua casa com seus filhos, com sua mãe, com seu pai, com seu esposo, com sua esposa. Seja na sua empresa, com seu colaborador, com seu superior imediato ou com seu par. Então, comunicar é importante. Se você não souber ouvir o outro, fica difícil e aí é que acontece as brigas, né? as violências, exatamente por quê? Porque a postura da pessoa que está falando, às vezes, não é essa de entender que o significado da comunicação não está em mim que estou falando, mas na pessoa que está ouvindo. E é interessante porque a responsabilidade nossa, enquanto comunicador, é difícil. Por quê? Porque você não sabe como que a outra pessoa está se sentindo. Se ela está com uma dor de cabeça, né? Se ela não gosta de você, se ela tem preconceito, né? Se ela está sofrendo, ou então se ela está admirada. Né? Todos esses itens que eu disse, eles servem como barreira na comunicação. E pode atrapalhar o entendimento do que eu estou falando. Por exemplo, se você já conhece esse assunto e eu estou falando, você automaticamente vai desligar o seu receptor. Né? Você pode até continuar olhando aí para a telinha,
Mas você vai falar assim, eu já ouvi falar a respeito de saber ouvir e tal. Então, esse pensar seu vai ser um bloqueio para você me ouvir. Olha para você ver a dificuldade que a gente tem, né, de comunicar, já que o significado e a importância da comunicação está em quem ouve. Por quê? Porque você tem que realmente comunicar de uma forma onde as pessoas tenham interesse pelo que você está falando. Para isso é necessário você saber ouvir também, não só comunicar para chamar a atenção do seu interlocutor, como também saber ouvir. E aí, na própria Bíblia fala, quem tem ouvidos, ouça. Né? Por que isso? Porque quando você ouve, você interage com a outra pessoa. Você entende o que a outra pessoa quer. Olha, se acontece um bate-boca, uma briga, ou você às vezes não fecha uma venda com seu cliente, analisa. Quando passar esse momento, verifica qual foi a sua postura enquanto ouvinte. Você se realmente se pôs diante da outra pessoa para entender o que ela estava falando? Quem tem ouvidos, ouça. Por quê? Porque se você ouve, você entende, você compreende o que a outra pessoa está falando. Se você não tem a postura de ouvir, você com certeza não vai entender e essa comunicação pode dar problemas no seu desfecho. Ouça para compreender, compreenda para agir. Você vendendo, né? Você falando com seu subordinado, com seu colaborador, você ouvindo ele, você vai entender o que ele quer e vai dar a resposta necessária, a resposta correta para o que ele precisa. Se o cliente pergunta o preço, e aí você já entende forma de pagamento, você fala, não, eu posso dividir até em 10 vezes. Poxa, a primeira pergunta que o cliente fez foi, qual o preço? Aí você já veio direto, né? O preço é 10, eu posso dividir até em 10 vezes. Não, o valor do produto é R$10. Aí você espera ele fazer a pergunta em relação ao pagamento, porque de repente ele tem um dinheiro para pagar à vista. Só que você atropela, não procura entender corretamente o que ele está te falando, está te dizendo, e termina dando informações que não seria necessário. Né? E realmente não é fácil, não é fácil. Entre os sócios de uma empresa, por exemplo, principalmente a empresa que é familiar, que tem a esposa e o esposo como sócios da empresa. Eles têm que essa empresa, os seus sócios, eles têm que separar o pessoal do profissional, para não deixar os assuntos particulares da família interferir quando tiver que organizar, que discutir assuntos da empresa. Porque isso pode servir como bloqueio na comunicação, pode servir como ruído na comunicação. E aí, quem estiver falando pode não ser ouvido pelo outro e não ter um entendimento das coisas que estão discutindo sobre a empresa. Então, a arte de falar é interessante, mas a arte de ouvir é mais ainda. Por quê? Porque nós temos 2 ouvidos, né? Processo neurofisiológico. Automaticamente, qualquer som que aparecer, você vai escutar. Porque o escutar é um processo neurofisiológico. E o ouvir é um processo intelectual, que vai do seu intelecto, ou seja, vai da sua postura em querer ouvir o outro, vai da sua forma de interessar-se pelo outro. E aí, nós temos que ouvir não é fácil. É uma arte difícil, exatamente por quê? Porque você tem que ter atenção, você tem que ter observação, disponibilidade para observar o outro, você tem que ter disposição para prestar atenção no outro e ter a atitude de um bom ouvinte. É fácil? Não é.
Mas para você realmente praticar a arte do saber ouvir, é necessário você praticar essas quatro, né? Ter essas quatro atitudes, de ser atencioso, de ser observador, de ter disposição para ver o outro e conversar com o outro, e a atitude de realmente querer entender o que o outro está falando. Nós, muitas das vezes, nós não entendemos o que o outro está falando, porque ele vai te contar uma história, aí você fala assim, nossa, eu já sei. Aí você pega, bloqueia, você desliga, né? A gente fala, desliga o receptor. Aí você não presta mais atenção no outro. Por quê? Porque o que ele vai falar, você já sabe, você já tem conhecimento. Ou então, você já pensa que sabe a resposta, não ouve o recado até o final e interrompe a outra pessoa que está falando com você. E isso significa um desrespeito a quem fala. Um desrespeito a quem fala. Então, você, enquanto ouvinte, se de repente realmente já sabe o assunto e a pessoa está falando para você, porque às vezes tem pessoas, né, o sócio da empresa, ele é repetitivo, sempre está contando a mesma história, sempre a mesma história, ou você chega e dá um toque para ele, né, discretamente, ou você então olha, né, aqui nesses dois, no terceiro olho, para fazer que realmente está prestando atenção no que ele está falando, e deixa ele falar. A hora que ele terminar, aí você vai para um outro assunto, ou concorda, ou sim. Mas o que acontece? Quando a gente está com a atenção para o outro, ele se sente valorizado. Por isso que a pessoa que sabe ouvir é considerada uma pessoa carismática, é considerada uma pessoa atenciosa, é considerada uma pessoa amiga. Por quê? Porque ela se interessa pelo outro, através das suas atitudes, através do seu interessar, da sua atenção para a outra pessoa com quem ela está relacionando, com quem ela está falando. É fácil, gente? Não é. Por quê? Porque Deus nos deu 2 ouvidos, né? Para a gente escutar. E apenas uma boca para a gente falar. Só que o nosso processo é tão rápido quando a gente está ouvindo a outra pessoa, que enquanto a gente tem condições de falar 125 palavras por minuto, nosso pensamento tem capacidade de pensar isso 4 vezes mais. Então, essa velocidade do pensamento faz com que a gente crie, o que é dito no ciclo da comunicação, ruídos na comunicação. Por quê? Porque você já vai imaginando a resposta que você quer dar, você já vai imaginando por que a pessoa está falando aquilo, você vai imaginando, esse assunto não quer, mas eu estou com dor de cabeça, já vai pensando em outra coisa que você vai fazer, e termina você não prestar atenção em quem está te falando. Já aconteceu de você falar com a pessoa está te olhando, e aí você fala assim, entendeu? Aí a pessoa fala, oi, como? Não é isso? Por quê? Exatamente porque ela te escutou, ela não te ouviu. Como eu falei, o ouvir é um processo neurofisiológico, que vai do intelectual e do emocional. É a síntese de muitas atividades, inclusive de ouvir. Por quê? Porque você tem que ter disponibilidade, você tem que ter atenção, você tem que ter observação. E tem que se interessar pela pessoa com quem você fala. Então, não é fácil. E é por isso que tem as guerras, né? É por isso que acontecem as violências, é por isso que acontece as brigas entre famílias, entre pai e mãe, entre filhos, né? Entre sócios, entre o cliente e a empresa, exatamente pela falta da postura do saber ouvir. Não, mas eu escuto o seu cliente. Você escuta, é um processo neurofisiológico. Qualquer barulho que tiver perto de você, você vai escutar. Mas para você compreender, lembre-se, ouvir para compreender, compreender para agir. Por quê? Porque a partir do momento que você tem essa disponibilidade, você com certeza vai ter mais facilidade para dar as soluções das situações que vão aparecer. Diante do seu cliente interno, diante do seu cliente externo, com a sua família, no seu ambiente social, no seu ambiente profissional.
Então, essa postura do saber ouvir, ela é muito importante para a pessoa empreendedora, que tem o seu próprio negócio. Por quê? Porque você faz uma pergunta para o seu cliente, ele te responde, a partir do momento que você presta atenção na resposta do seu cliente, você vai deixar ele satisfeito com você. Por quê? Porque você observou, você deu atenção e você interessou-se por ele quando ele estava respondendo uma pergunta que você fez. Então, isso é importantíssimo para geração de lucros. Isso é importantíssimo para geração de negócios, fechamento de negócios. Então, saber ouvir não é fácil, mas ele é importante para o êxito, para o bom resultado de qualquer empreendimento. Então, a prática do saber ouvir, ela não é fácil. Para isso, nós temos algumas dicas, ou as práticas para que a gente possa realmente ter uma postura de um excelente ouvinte e, assim, conseguir o êxito nos negócios. Nós podemos dizer aqui, olhar para o interlocutor é prestar atenção. Ouvir sem interromper, difícil, não é? Como que eu vou ouvir o outro se eu quero mostrar minha posição, se eu quero mostrar minha opinião? Tem gente que é a última bolacha do pacote. Interrompe mesmo. Por quê? Porque principalmente quando é um assunto que a pessoa, julga entender. Interrompe a pessoa na hora. Com certeza. Mas isso aí não é prática de um excelente ouvinte. Então, uma das práticas é ouvir sem interromper. A outra, concentrar ao ouvir a pessoa. Concentrar no que ela está falando nela, porque na comunicação, 3%, 7% da comunicação ela é representada pela fala e pela escrita. 93% é representado pelos gestos, pelas atitudes, pelo tom de voz, pela maneira de olhar, pela imagem que a pessoa transmite. Né? Ou seja, tem até um livro que chama O Corpo Fala. Então, quando você concentra na pessoa, quando você está ouvindo a pessoa, você concentra nela, fica mais fácil do entendimento. Por quê? Porque, além da fala, ela também vai estar falando com gestos, com olhar. Você vai saber se a pessoa está triste, se a pessoa está alegre, se ela está fingindo, né? Se ela está cínica, se ela não está, se ela está sendo verdadeira. Então, você vai usando a sua percepção quando você presta atenção na pessoa com quem você está interagindo. A outra prática é você, como eu já falei aqui, é você se interessar pela pessoa com quem você está falando. A hora que ela está te dando retorno na comunicação, você tem que prestar atenção e tem que realmente interessar por ela. Ouvir as coisas até o final para depois emitir a sua opinião. É difícil? Muito. Não é fácil, mas é uma prática. A partir do momento que você pratica isso, fica muito mais fácil. Não antecipar a resposta, porque a tendência é quando nós sabemos do assunto, aí você nem espera a pessoa terminar a fala e você já interrompe dando a resposta. De repente, a sua resposta não é nem a que a pessoa espera, né? Então, tem que ouvir até o final. Compreender o que ouve. Nós já dissemos, compreender para agir, ouvir para compreender, compreender para agir. Então, quando você compreende o que a pessoa te falou, fica muito mais fácil para você dar a resposta para ela. Não julgar as pessoas, questão de preconceito, entra aqui também. Então, você não pode julgar a pessoa. Se a maneira que ela está se postando, que ela tem que falar, é importante ou não ser ouvido. Você tem que valorizar o outro, que você está conversando com ele. Ter paciência, gente, isso é muito importante, porque a falta de paciência é que leva à interrupção, né, da fala do outro, é que leva à falta de atenção, é que leva a gente a ter atitude de desânimo. Imagina você desanimado na frente de um cliente que ele é todo metódico, né? Ele gosta das coisas nos mínimos detalhes. De repente, você perde uma venda porque você não tem paciência de ouvir ele falar os detalhes.
Então, você tem que estar preparado para atender os N tipos de clientes. E uma dos itens dessa preparação é você ter a postura de um bom ouvinte. Evitar preocupação e preconceitos. Por quê? Porque se você tem preconceito sobre o assunto que a pessoa está falando, ou sobre o tipo da pessoa com quem está falando, se relacionando, vai atrapalhar você ouvir. Se você tiver com uma preocupação fora daquele ambiente onde você está interagindo com aquela pessoa, vai atrapalhar o entendimento na comunicação, porque você não vai prestar atenção no outro. Não desconcentrar, e aí entra no que eu acabei de falar. Se você está preocupado, se você tem preconceito, você não concentra no que o outro está te dizendo. E aí pode não ter um entendimento satisfatório para você dar a solução ou dar uma resposta para o que está sendo argumentado. Distinguir fatos de opiniões e impressões. Né? Uma coisa é o fato, uma coisa é a sua impressão. O que aconteceu? O carro veio e bateu na traseira da moto. É fato. Qual é Qual é a impressão ou a minha opinião? O cara da moto também parou e está sem luz de freio. Ou então o cara do carro veio, bateu porque ele não presta atenção, não respeita motoqueiro. Então, essa é a minha opinião. Né? Essa é a minha impressão. Então, na comunicação, você tem que dar ouvidos aos fatos e tomar cuidado com as opiniões e impressões. Ter empatia. O que é isso, Tânia, né? Ter empatia, gente, isso nas vendas, no relacionamento com o nosso cliente externo é importantíssimo. E o saber ouvir entra com isso aí também. Ter empatia é você se colocar no lugar do outro sem deixar de ser você. Né? Ver o outro com os olhos dele sem deixar de ser você. É fácil? Não é fácil. Né? Eu vou dar um exemplo. O cliente chegou nervoso, está com pressa, mas precisa de comprar o seu medicamento. Aí, poxa, se ele veio comprar esse medicamento e o cara está nervoso, grosso com você e tudo mais, aí a vontade sua é de tratar ele da mesma forma, né? Com a grosseria com que ele está falando, porque é ele que entrou ali e ele está precisando do medicamento. Se coloca no lugar dele. Por que ele está nervoso? Por que ele está grosso com você? Né? O motivo de ele estar te comprando aquele medicamento, o porquê que ele está comprando aquele medicamento? Será qual o problema que ele está tendo que está levando ele a ficar e a tomar essa atitude de pessoa nervosa? Então, isso é usar a empatia. Né? Então, você, se ele tiver com algum problema em casa, eu, no lugar dele, talvez eu estivesse nervoso da mesma maneira. Então, você se colocar no lugar do outro sem deixar de ser você. Ler a linguagem corporal e os sinais não verbais. Né? A comunicação verbal é uma, a comunicação não verbal é outra. Você chega para mim aí e pergunta assim, Tânia, você está com sono? Eu falo, não. Não estou com sono. O que eu falei? Eu falei uma coisa e expressei outra. A minha comunicação não verbal está contradizendo a minha verbal. Então, quando você presta atenção no seu interlocutor, fica fácil o entendimento. Por quê? Porque você prestou atenção e sabe, né, que o que ele falou está diferente do que realmente está acontecendo na situação que, de repente, vocês estão vivenciando naquele momento. Outra prática importante de saber ouvir é você não avaliar ou interpretar o que está sendo dito, não fazer julgamento, esperar o interlocutor terminar de falar, para depois você emitir a sua opinião, emitir a sua impressão e dar a sua resposta. Não se preocupar com a resposta a ser dada, porque pode ser também ruído na comunicação. Eu estou te ouvindo, aí eu já fico matutando. Então, o que eu vou responder para ele a respeito disso? Né? É igual o filho quando faz uma haste. Você vai conversar com ele, ele já quer te dar uma baita de uma desculpa. Né? Aí, ele às vezes nem te ouve direito, só para dar uma desculpa. Ele está pensando na desculpa para você terminar a bronca dele. Outra coisa é preocupar com a expressão corporal, que o corpo fala, como a gente já explicou aqui anteriormente. E, gente, é igual o Chacrinha falava, quem não se comunica, se estrumbica. Só que para você comunicar, é necessário que você entenda que tem duas formas, tem duas formas não,
Na comunicação tem várias preocupações que você tem que ter. Uma delas é o saber ouvir. Quando você sabe ouvir, a sua interação com o outro fica muito mais fácil. A sua resposta fica mais fácil de ser dada. A sua atitude faz com que as pessoas tenham você como uma pessoa excelente. Você se torna uma pessoa carismática, e aí vai até um alerta, né? Porque as pessoas que sabem ouvir tendem a ser procuradas por todo mundo. Daqui a pouco ela se torna um muro das lamentações. Todo mundo quer conversar com ela porque ela sabe ouvir. Né? Então, você também tem que saber, né, se postar diante dessas atitudes. Mas é importante. O ser humano hoje, para se relacionar, já que nós estamos na era do relacionamento interpessoal, é necessário preocupar, sim, com a comunicação, e é necessário preocupar, sim, em saber ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. E outra coisa, o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Então, tenha uma boa postura de ouvir. E assim, com certeza, você terá excelentes resultados. Obrigada e até a próxima. Empreender é com Tânia Aparecida. Apoio Cultural. Guia Profissionais Lista Telefônica. Anuncie já a sua marca. O retorno é todo seu. Ligue 3324-3922. E Estúdio de Dança Raquel Cristina. Faça sua matrícula já. Ligue 3317-6077.